Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Bem, gente, primeiro, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Inês, boa tarde, Luiz, Juliana, Amanda. Primeiramente, a gente queria agradecer a Luiz, Inês e Eduardo pela presença, pela disponibilidade para estar aqui conversando com a gente, participando desse encontro, né? Então, assim, sejam bem-vindos todos novamente, né? E tal como a gente já tinha colocado no convite, o que a gente pretende fazer é abordar o conhecimento de vocês sobre a Terra e a partir da Terra, né, por meio da ciência arqueológica, da arte, dos encontros disciplinares, assim como pelo encontro entre os humanos e não humanos. Então, interessa aí a gente, para nós, pensar negociações, imagens e histórias do solo onde pisamos. Então, primeiro vou apresentar então cada um, né? Primeiro, Eduardo Neves, graduado em História pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Antropologia pela Universidade de Indiana e livre-docente pela Universidade de São Paulo, professor titular do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade da USP, pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios e coordenador do Laboratório de Arqueologia dos Trópicos do Museu de Arqueologia e Etnologia. Dislende Orlando, que é formado pelas artistas Inês Link, que é artista visual, cenógrafa, professora da Universidade Federal da Bahia e doutora pela EBA-UFMG, e por Luiz Gans, artista visual, arquiteta, professora na Escola Guiar, da UENG, e doutora pela EBA-UFRJ. Juntas, elas desenvolvem trabalhos em diversas mídias que relacionam arte, natureza e cidade. Em seus projetos, o Dislende Orlando trabalha questões em torno dos usos do acesso à terra, e realiza imagens que possibilitam pensar outros modos de vida. Amanda Sica, que é arquiteta e urbanista formada na Universidade de Brasília, com mestrado em Arquitetura e Urbanismo pelo MPGA da UFMG, e especialização em assistência técnica pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Federal da Bahia, participando da construção da nucleação UFBA-UNB, quando teve a oportunidade de confluir junto ao Quilombo Mesquita, comunidade ancestral que se vê ameaçada, em especial desde a inauguração do Distrito Federal. Juliana Marques, arquiteta urbanista com mestrado em Arquitetura e Urbanismo pelo MPGA-UFMG e atualmente em doutoramento pela mesma instituição, sendo que agora estuda a partir dos arquivos a história da cidade de Belo Horizonte por um viés decolonial, dando especial atenção à presença dos desumanizados nos processos de colonização do território brasileiro. E eu, Frederico Canuto, professor adjunto da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, com interesse na relação entre as narrativas, memória e história a partir do território, suas práticas socioespaciais e imagens. Atualmente, coordena a pesquisa narrativas indígenas dentro do grupo de extensão horária indígena, assim como outras relacionadas à imagem, memória, violência e futurismo no sul global. Então, é isso, todos apresentados, né? Então, vamos começar, né? Eu acho que a primeira coisa para a gente começar é pensar que o trabalho de vocês, né, da Inês e Luiz, do Dislende Orlando, do Eduardo, né, da arqueologia, apresenta novos olhares sobre outros mundos presentes dentro do território nacional, fora da lógica urbana moderna, né, mediada pelo capital e pela industrialização. E as formas de fazer esse contato com essas outras formas são, de um lado, pela ciência, pela arqueologia, pelo estudo rigoroso, métodos verificáveis e tal, e, por outro, pela arte, aberta a construções poéticas visuais e colaborativas. Então, acho que, para começar, o que a gente gostaria, para iniciar essa conversa, é pedir para vocês comentarem sobre essa relação entre da ciência e da arte com com esses outros modos de pensar o mundo, com essas outras epistemologias, né, que estão escondidas na terra preta, né, dos sítios arqueológicos aí que o Eduardo trabalha, ou em expedições, ou nas formas de construção da paisagem, que é o que o Dislende Orlando faz, né?
Então é isso, a gente queria começar por isso, para a gente começar por esse lugar, assim, de como é que o lugar de vocês discute com essas outras epistemologias, esses outros conhecimentos. Quer começar, Eduardo? Seu fone está desligado? Seu fone está ligado, né? Então, Desculpe, mantive não, o fone ligado, perdão. Pode começar. Bom, queria agradecer o convite, né, para participar dessa conversa, prazer conhecer a Inês e a Luiz, né, pessoalmente, assim. Obrigado, Frederico, Amanda e Juliana também. Eu acho assim que uma coisa interessante, eu estava, né, olhando o trabalho de vocês, né, eu vejo algumas coisas em comum. Não sei se é muito por aí que você pergunta, Frederico, mas uma coisa que eu acho interessante é que o fato de vocês primeiro serem um coletivo, uma dupla, né, trabalharem juntas, o que é uma coisa que tem muito a ver, o que lembra um pouco a nossa prática de produção de conhecimento e arqueologia, que não é uma prática individual. Quando a gente imagina um artista, existe aquela ideia da produção solitária, né? E a arqueologia, existe aquela ideia romântica que está errada, né? Também do cara sozinho, né? Se embreando pela floresta. Na verdade, isso não é verdade. A arqueologia é um processo de produção de conhecimento. E a arqueologia ele é coletivo. E acho que isso eu vejo um reflexo, um paralelismo entre a nossa maneira de trabalhar e a maneira pela qual vocês trabalham também. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque está congelado aqui a imagem de vocês. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Está ótimo, Eduardo. Tá. E a outra coisa que eu acho interessante também é que uma coisa que a arqueologia tem feito na Amazônia, e não sou só eu, né, quem trabalha na Amazônia, quando a gente pensa em arqueologia, a gente pensa muito em objetos, né, em objetos ou em arquitetura, né, coisas de pedra, objetos de cerâmica também. Existe uma arqueologia muito interessante, que é uma arqueologia que vai além dos objetos, que é uma arqueologia que às vezes vai fora do sítio arqueológico, que é uma arqueologia que trabalha com a paisagem como objeto, né? Ou como foco de estudo. E eu sinto isso muito parecido com a produção artística de vocês também, que é uma arte que vai além sei lá, dos limites, né? do objeto ou do quadro em si, mas que trabalha com essa dimensão da paisagem também. Eu vejo que tem uma convergência interessante entre, né, as nossas maneiras de trabalhar, apesar de aparentemente estarem distantes, ciência e arte é um recorte que é artificial e que é arbitrário. Eu vejo que existe um lugar comum, um espaço comum que a gente tenta ocupar a partir das nossas práticas. E eu acho que no caso, rapidinho, depois eu posso falar melhor, né? Eu acho que no caso da arqueologia, que o que a gente tenta fazer um pouco, e quando eu falo a gente, eu falo de um grupo de pessoas mesmo, de arqueólogas e arqueólogos que trabalham hoje no Brasil e na Amazônia principalmente, é trazer uma dimensão mais profunda para a história dessas paisagens que compõem a Amazônia. A gente está vivendo numa época de uma crise socioambiental no planeta que é muito séria, e aqui no Brasil um ataque à Amazônia, aos povos da floresta, que é uma coisa que a gente não, talvez tenha acontecido lá no período colonial, né? De uma maneira deliberada, a gente está vendo isso acontecer de novo agora aqui, o que é uma tragédia. E parte um resultado desse ataque é a preocupação das pessoas que não estão na Amazônia com a proteção desses biomas que são tão importantes para nós. Mas o que a arqueologia mostra é que não dá para separar a história desses biomas da história dos povos da floresta, que ocupam essa região há 12 mil anos. São os povos indígenas, mas também os povos ribeirinhos, quilombolas, beiradeiros que vivem na Amazônia em períodos mais recentes. Acho que existe uma história profunda do Brasil, que eu falo da Amazônia porque eu trabalho na Amazônia, mas que vale para outros lugares. É uma história que foi silenciada, ou uma história que é silenciosa, que não é contada, e que a arqueologia pode nos ajudar a entender, porque ela trabalha como outra dimensão. Ela expande o significado do que é objeto de estudo em arqueologia. Então, e eu vejo que daí isso abre um espaço muito interessante para essa conversa, para conversas como a conversa que a gente está tendo hoje à tarde. Também queria agradecer. Você quer iniciar, Luiz? Pode ir. Queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Então, obrigada, Amanda, Juliana, Fred. É um prazer estar aqui com o Luiz e nesse encontro com o Eduardo. Eu achei interessantíssimo pensar essa relação entre arte, arqueologia e história. Eu acho que para mim foi muito bom ouvir a conversa que vocês tiveram nessa primeira instância, que
eu acho que essa arqueologia da terra que você está fazendo tem muito a ver com esse olhar nosso para os usos e acessos da terra. Então, né, esse olhar para a relação entre o homem e o ambiente. E essa noção, vaga noção, que passa muitas vezes por esse olhar ainda muito modernista sobre uma ideia de um ambiente natural, que eu acho que você desconstrói isso, né, ao mostrar um elemento que é um dos 4 elementos considerados naturais, mas como um produto cultural e de uma escala monumental, né? Um artefato monumental chamado terra. E essa memória desses fragmentos, eu acho que também dá para não só pensar nessas outras naturezas que a gente conhece, mas também nessas outras culturas, onde o objeto e essa cultura material é pensado de uma outra forma. Eu fiquei muito interessada, mas talvez esse vai no outro momento, esses registros e memórias, mas eu vou guardar isso para depois. Então, eu também queria agradecer muito, adorei esse convite, gente, e agradeço, então, Frederico, Amanda, Juliana, e ótimo também estar aqui com o Eduardo e Inês. Eu fiquei esse final de semana numa imersão, assim, nos documentários Arqueologia da Floresta, o documentário do projeto, né, do seu projeto, né, Eduardo? E também depois escutei a sua fala e primeiro assim que eu já me identifiquei imediatamente quando você começa a falar dos cineastas, você começa a sua fala aqui com eles falando do Bodansky, né, Iracema Transamazônica, Bye-Bye Brasil. Eu falei assim, nossa, é por aí mesmo assim que eu começaria essa identificação e posteriormente essa coisa de o desejo de viajar, de andar, de conhecer o mundo, assim. Então, eu acho que eu e Inês, a gente tem essa parceria primeiramente por causa disso, assim. Tipo, vamos andar, vamos viajar, descobrir lugares, etc. Assim. Então, essa é inicialmente uma identificação, assim. E depois, assim, eu achei... Bom, essa questão da arte, assim, achei curioso, né? Como você falou que somos um coletivo, né? Isso na arte existem muitos coletivos, né? Hoje em dia, assim, que trabalham juntos, tal. Mas eu achei o seu trabalho assim tão importante, assim, de tanta relevância, escutar principalmente essa questão do manejo da floresta. Eu fui identificando assim tantas coisas que interessam assim para a gente, de pensar essa paisagem, de estar nessa paisagem a partir dessa... Você usou uns termos tão bonitos, espera aí, deixa eu até anotei aqui, quando você fala do manejo, que você falou da questão relaxada, né? Quase uma metodologia, né? Eu pensei assim, uma metodologia que a gente usa na arte também em vários momentos dos trabalhos, assim, né? Seja como metodologia, seja como a questão conceitual, mas quando você falou assim, falando do manejo indígena, né? Que nasce uma planta diferente, deixa crescer, deixa ver o que vai dar, que os povos ensinam o valor da diversidade, que é uma coisa relaxada, uma abertura da natureza, assim, essa relação, né, né, que são essas práticas, né, humano e natureza, né, humano e paisagem. Então, eu achei essa questão super, assim, eu acho que a gente se identifica imensamente nisso, sabe? E principalmente essa questão da gente desse trabalho de começar a pensar
a floresta como algo manejado, né? Há tantos milhares de anos, assim. E ouvir isso através de uma ciência que vai comprovar, né? Eu achei interessante, escutei uma entrevista que você deu, eu não vou me lembrar agora, eu não anotei o nome dela, enfim. Ela te fazia perguntas assim muito afirmativas, assim, querendo várias explicações, e eu achei isso muito interessante, assim, que ia cada vez mais construindo essa ciência, né, afirmando essa ciência, né, e esse valor dessa ciência, né. Então, não sei se eu respondi a pergunta de vocês, gente. Essa foi a minha introdução. Alguém quer falar alguma coisa, Eduardo? Pode vamos continuando, então? Pois é, eu achei interessante isso que a Inês e a Luiz comentaram, de que a escala que o Eduardo trabalha é a escala do planeta Terra, assim, né? É uma outra escala, assim. Mas aí eu fiquei pensando também que, assim, da aridez do sertão e do cerrado, que as duas trabalham, das montanhas de Minas Gerais, mas agora, né, com essas expedições que elas fazem no sertão, no cerrado, indo até a Amazônia, né? Eu lembrei de uma frase que o Eduardo comentou assim na nossa conversa anterior, que era de que, ou é no Sesc TV, eu também já não lembro mais, mas que fazer arqueologia nesses lugares, né? Falou da Amazônia especificamente, mas eu acho que o sertão, o cerrado é a mesma coisa. Fazer arqueologia nesses lugares, né? Lidar com uma dificuldade de encontrar os restos, mas sim encontrar com uma abundância de rastros, né? É muita informação e você conseguir separar, achar informação é uma coisa é o trabalho, né? Então, aí eu estou pensando sertão, cerrado, Amazônia, aí eu acho que eu queria escutar de vocês como é que vocês veem esses dois ecossistemas, assim, que inclusive a gente está falando aqui, né, sertão, cerrado, Amazônia, como ecossistemas que diz respeito a Brasil, diz respeito à América Latina, mas que eu já vi análise dizendo da importância desses ecossistemas para um controle ambiental ou para um equilíbrio climático que é global, assim, né? E não só isso, a gente também pensar o sertão como esse sertão, né, que é do João Guimarães Rosa, né, no Grande Sertão Veredas, fica só e reconhecido como uma das grandes obras literárias assim do mundo. Então só fica mais claro como é que a Amazônia, o sertão, como é que são geografias que são muito maiores do que simplesmente um pedaço de terra dentro de um país, né? Então a gente queria nessa história assim de ter essas geografias gigantescas e ao mesmo tempo essa responsabilidade que elas têm, né? E eu fiquei vendo o trabalho de vocês e vendo uma preocupação em não ter que intervir ou mexer ou reconstruir tudo. Eu vi uma preocupação sempre em não ter que mexer em tudo que os olhos estão vendo, uma importância em não tocar em tudo, né? Que é muito diferente assim da racionalidade moderna ocidental, né? Tem que explorar tudo, tem que mexer tudo, tem que tirar tudo de um lugar, colocar em outro, tem que revirar, né? Então eu queria escutar um pouco assim de vocês como é que é essa importância de não mexer em tudo que os olhos veem. A gente mantém a ordem. Vocês querem falar primeiro, Inês e Luiz? Eu falo depois. A gente pode inverter também a ordem. Estava aqui pensando que talvez a arte tenha um lugar privilegiado em poder abordar as coisas com uma certa liberdade de passear tanto em tempos e espaços, né, de redimensionar as coisas o tempo todo e não ter que dar conta de tudo. Que a subjetividade e essa de um olhar pessoal, ele funciona dentro dessa abordagem de perspectivas ou essas
estudos. Pensando nessa dimensão da construção histórica da paisagem, eu acho que quando Luiz e eu olhamos para os diferentes lugares e biomas, a gente também pensa nessa formação do território, a construção e as transformações, tanto nas diferentes camadas geológicas, biológicas, antropológicas, etc., mas talvez com uma certa liberdade em relação a isso. Então, a gente pode transitar entre essas diferentes áreas com uma leveza, vou falar assim, que eu acho que é interessante para nós, que eu acho que a gente compartilha algumas dessas ideias do Eduardo sobre os desafios do presente, né? E pensando também, né, Eduardo, quando você fala da dimensão política da arqueologia, eu acho que a gente também acredita numa dimensão política da arte. Eu acho que a gente se encontra num lugar muito, muito próximo nesse lugar. Foi, pelo menos, que eu percebi quando eu vi alguns materiais. Eu vejo o trabalho de vocês, né? Essa residência que vocês fizeram, acho que foi no Rio de Janeiro, Natureza Morta, né? É muito engraçado isso, porque eu costumo usar uma imagem, às vezes, nas minhas aulas, nas apresentações, de uma roça, um quintal, uma foto que eu tirei lá em Itacoatiara, no Amazonas, faz uns 5 anos, 6 anos isso. E eu adoro esse lugar, porque é uma casa de bloco, que ela está perto da cidade de Itacoatiara, não, desculpa, de Parintins, lá no Amazonas. Ela está afastada do centro da cidade, mas está no contexto que eu diria que é periurbano, assim, no entorno da cidade. E é uma casa que está na beira de um barranco, na beira de um lago, no alto de um barranco, na beira de um lago de várzea do Rio Amazonas, em cima de um sítio arqueológico de Terra Preta. E essa senhora, ela tinha um quintal maravilhoso. O que tinha de coisa plantada naquele quintal, mas para um olhar que não está acostumado com aquilo, parecia um terreno baldio, parecia mato ali, tudo meio bagunçado, aí tinha um pé de milho aqui, outro acolá, mas existia uma ordem naquele quintal, e a quantidade de plantas, algumas plantas plantadas nos copinhos de plástico, outras direto na terra, e né, tem um girimum na frente, tem um milho atrás, cebolinha, aí tem umas palmeiras, tinha uma estrutura naquele lugar que eu acho que não tivesse, quem olhasse para aquilo com uma perspectiva dessa ideia de área de cultivo certinha, quadradinha, controlada, que no fundo é a agricultura de precisão, né? É isso hoje em dia, é um controle absoluto, né? de cada indivíduo, de cada planta ali. Essa ideia de relaxamento, eu acho que é uma coisa interessante. Eu vi, né? Que a gente vê num lugar que nem esse, que na verdade é um lugar que tem muito conhecimento que está representado ali naquele espaço, mas que parece ser um lugar sujo, entre aspas, cheio de erva daninha, de planta que não serve para nada, mas que é um lugar que tem um significado prático e simbólico muito grande. E eu acho que você falou em liberdade, né, Inês? Eu acho que essa coisa de relaxamento é uma coisa, talvez seja uma lição importante, que essa ideia de falta de controle, assim. Quando a gente pensa na ciência, a gente pensa, obviamente, a gente tem que, né, controlar as variáveis e produzir conhecimento científico. Eu não nego essa parte do processo de produção de conhecimento, mas existe um caminho que é quase paradoxal, porque esse caminho que a gente percorre, no caso, né, pensando na Amazônia, mas acho que isso vale para o Cerrado, vale para a Caatinga, para a Mata Atlântica, ele vai nos mostrar cada vez mais que essas formas de viver, de estar no mundo, estão baseadas numa perspectiva que era mais aberta, mais relaxada, mais aberta para a experimentação. E, nesse sentido, eu vejo, de novo, uma convergência muito grande com o processo de produção, né, da arte de produção. Não sei, produção artística é meio careta, né? Eu acho que de fazer arte, né? E muito vejo isso também no trabalho de vocês, assim. Eu achei interessante, você falou também da Terra como um dos 4 elementos naturais. Eu nunca tinha pensado nisso, você acredita? Trabalho com isso há tantos anos, mas é um dos 4 elementos por excelência da natureza mesmo, a Terra, apesar da Terra Preta ter sido o resultado
dessas práticas de manejo dos povos do passado. Eu posso falar um pouquinho mais sobre a Terra Preta daqui a pouco, mas aí acho que para não ficar falando muito, passo a bola para o Luiz também. Eu fiquei pensando aqui esse trabalho que a gente fez do Natureza Morta. A gente fez esses percursos, né? Tanto foi na Bahia quanto no Rio de Janeiro, e era muito interessante porque a gente foi fazendo essas coletas de capins, etc. Na hora, eu também, imediatamente, eu pensei nisso que você falou das práticas indígenas, apesar da gente estar fazendo uma coisa que é completamente o inverso, a gente está coletando esses capins, esses lugares em beira de estrada, etc. Mas eu acho que é esse olhar para esse tipo de situação que interessa muito para a gente, né? Esse lugar do descontrole, desse bagunçado caótico, né? E por isso que a gente faz os arranjos florais meio para trazer essa questão do valor, né? Porque o valor são desses produtos que são comercializados em alto valor, produzidos no esquema controlado, etc., do agronegócio de flores, né? Então, é muito para trazer essa discussão mesmo de valor, né? O valor justamente nesses descontrolados aí, né? Nessas coisas espontâneas e tal, e que vão formando esses biomas, e que são os biomas esquisitos, né? Também, né? São os biomas de calçada, de telhado, de muro, de lugar inóspito, né? Aquelas coisas que estão ali latentes e que brotam, enfim, e que tem um tempo de existir, né? E de morrer e de existir de novo, enfim. Eu acho que tem um processo aí, né? Enfim, eu acho que essa história dos biomas, eu acho que além desses grandes biomas, tem esses microbiomas aí com essas estruturas temporárias também, que interessam muito assim, para a gente, né? Eu lembrei de um outro trabalho aqui, gente, eu não sei se ficaria muito extenso eu falar, é porque eu faço uma associação aqui com eu acho que a gente nem na entrevista falou muito desse trabalho, Eduardo, mas assim, foi um trabalho que a gente fez em Belo Horizonte, depois em São Paulo, em Fortaleza, que foi de transformar temporariamente lotes vagos em espaços de uso coletivo. Mas o que despertou para essa coisa dos lotes vagos, assim, foi justamente o fato, mesmo que o lote seja parte dessa estrutura, que é essa estrutura de ordenação do território, da lógica de propriedade privada, de separação público e privado, né, de cercamento, mercado imobiliário, blá, 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 o que interessou para a gente era essa outra camada, assim. O lote vago ainda é uma existência natural assim na cidade, né? Tem ali ainda uns capins, uns pássaros, tem ainda vegetação, sombra, proximidade com a casa, não tem que atravessar a rua, né? Não tem que entrar numa lógica de transporte público, enfim, tem uma relação de vizinhança. Então, essa camada aí interessou muito para a gente ao longo de um tempo que a gente fez esse trabalho, sabe? Eu também lembrei, foi tão lindo desculpa. ouvir a sua descrição da imagem do quintal. Eu acho que quando você entrou, criou essa imagem para a gente através da narrativa agora, aconteceu alguma coisa que tem muito a ver com um processo até de perceber exatamente essas relações dessas, não são necessariamente economias, que normalmente não passam pela questão monetária, mas que entram em relações com esses diferentes aspectos que têm a ver com o elemento terra, ou né, natureza, atmosfera, não sei qual que é o termo mais apropriado. Luiz, quando você lembrou esse trabalho, também lembrei as cozinhas de quintal, lembrei um lindo quintal em Livramento de Nossa Senhora, que uma senhora tinha todas as plantas e todas as frutas,
e com cuidado e conhecimento surpreendente, que eu acho que a gente chamou de nossa pequena Indonésia, que eu tinha uma riqueza enorme em relação a uma exuberância. É impressionante, você vê aqui na periferia de São Paulo, outro dia eu estava andando ali na região da represa de Guarapiranga, e eu estava, era um lugar, era um pequeno lote de terra, era uma ocupação ali, pequenininha, uma área pequena, e tinha um jardim na frente, tinha pé de milho, tinha boldo, eu não sei quem, provavelmente uma mulher, né, que plantou aquilo. E esses espaços são espaços de resistência, eu acho, mas também são espaços de... Tem um termo que eu acho interessante, que a antropóloga Anna Tsing, ela usa, ela fala de ressurgência, né? Porque a gente vive num mundo que está tudo misturado, né? A gente tem hoje em dia, sei lá, as jaqueiras do Rio de Janeiro são exóticas, né? As mangueiras aqui de vários lugares, né? Elas vieram da Ásia, os próprios coqueiros, a Bahia, né? Eles não são, os portugueses trouxeram para cá, e muitas plantas viajaram também. Tem muita planta que vem que tem um efeito que pode ser complicado, mas muitas dessas plantas criam essas novas ecologias. E o mundo daqui para frente vai ser esse mundo. A gente não vai nunca mais conseguir voltar para o mundo tal como ele era antes disso. Mas esses espaços, que são espaços misturados, são espaços de ressurgência, eu acho. Quer dizer, são refúgios, né? Dessa diversidade, esses cultivos feitos, esses quintais. E eu vejo esses lugares como pontos de esperança para o futuro, assim, né? Para novas maneiras de viver, de ocupar os espaços das cidades, né? Isso eu acho uma coisa que eu vejo isso com muita... e se a gente olhar para o passado, esses quintais sempre foram os lugares de experimentação de plantas. Até hoje, né? A gente come uma abóbora, um girimum, joga na composteira, vai nascer um pé de abóbora, nasce um monte de coisa. Quem faz compostagem em casa vai vendo as coisas que vão nascendo, E é uma coisa interessante, também não quero ficar falando muito aqui, mas eu vejo lá, trabalhando durante anos na Amazônia, conversando com o pessoal da roça, né? Tem muita coisa que... A mandioca é plantada a partir das raízes, mas tem aquela mandioca que nasce pela semente também, que geralmente ela não é plantada, essa semente. Quando o pessoal põe fogo na roça, aquela semente que estava enterrada, ela perde a dormência e ela brota. E aquela semente sempre o pessoal deixa ela lá, aquela mandioca diferente. Às vezes porque não tem nenhum valor nutricional, nutritivo, mas pelo valor estético, da curiosidade de ter uma planta diferente crescendo ali na roça. Então, essa questão da abertura, acho que eu sempre volto a esse termo, né? Mas esse relaxamento, digamos assim, ele é super importante. E esses quintais e essas roças elas são esse espaço. E isso, para mim, tem uma coisa, uma força, uma potência que é muito grande, assim. Você falou, acho que foi num dos documentários, acho que foi no Arqueologia da Floresta, você falou sobre o milho. Não tem um que é sobre milho, o milho e... Né? E o milho eu achei tabaco, o milho e tabaco, E essa coisa do milho ser manejado ao longo desses milênios, né? Essa transformação do milho, então ele era de um jeito, e aí ele vai se transformando e vai criando novas espécies, né? Mas eu achei tão interessante pensar isso assim, como essa criação dessas espécies como uma relação daquela experiência na paisagem, né? Das pessoas com a experiência na paisagem, que é muito diferente das coisas produzidas em laboratório, né? Você cria novas espécies, né? Você cria novas mangas, né? Com os seus códigos inúmeros produzidos em laboratório, né? Mas que não tem nenhuma relação com a experiência na paisagem, né? Tem nenhuma relação com a vida, nada assim. São novas mangas adequadas para não ter o fiozinho incomodando o dente, para ser mais cheirosa, mais macia, sei lá o que mais. Mas, enfim, e assim para várias coisas, né? Mas é muito, muito bonito pensar essa história dessas novas espécies que surgem por esse manejo, por essa relação, né, dessa experiência na paisagem, né? Achei interessante vocês terem levantado essa questão como disse o Eduardo, né, que
vão aparecendo frutos que são totalmente estranhos ao lugar onde eles estão, mas é isso mesmo, né? Na verdade, a natureza ela vai se inventando a todo momento. E agora é interessante porque assim, eu estava pensando, quando a gente estava conversando sobre as entrevistas de vocês três, né? A gente estava pensando como é que é ver essas coisas, porque o trabalho de vocês é um trabalho que é muito com o que não está a olho nu, né? Ainda que na arqueologia lá dos trópicos do Eduardo tem uma história de cavar a terra, olhar para a terra, mas você vê lá um esforço eu acho impressionante, assim, tem um determinado momento lá nesse programa que eu vi lá que uma das pessoas que estava com o Eduardo tinha um pedacinho mínimo de alguma coisa, ela, já sei o que é isso aqui era uma cerâmica que fazia isso, deve ter queimado aqui na pontinha. Eu fiquei impressionado como é que a pessoa foi capaz de ver isso tudo num pedacinho de alguma coisa que é tão pouco, né? E ao mesmo tempo, quando a gente... E aí, pensando, né, como é que é feito o datamento arqueológico das coisas, está em microscópio, é uma ciência mesmo, assim. E quando a Luísa e a Inês, lá no Melancolia no Presente, né, contam a narrativa dos usos da terra, né, falando do uso extensivo, do uso predatório, mostrando quais são os esquecimentos de determinadas práticas de fazer que vão citando, né? Eu acho que tem uma coisa aí de vocês de conseguir enxergar o que não está a olho nu. E não é só falar de fungo, bactéria ou animal, é da nossa capacidade de especular mesmo sobre outros seres, outras histórias, né? Essa história da mandioca que está lá que está nascendo em outro lugar, o que aquilo pode acabar virando, o que você pode especular com isso, né? A arqueologia enquanto a Inês e a Luísa fazem uma prospecção que é sempre olhar para o que tem e falar, nossa, isso no futuro pode ser tal, né? É interessante que o Eduardo olha e pensa assim, nossa, há 1000 anos atrás isso devia ser. Cada um olhando para um tempo específico, né? Então, eu queria escutar vocês falar um pouco sobre isso, assim, como é que é especular para frente ou para trás, ou para frente e para trás, né? Para o passado e para o futuro ao mesmo tempo, né? Como é que é especular? E eu estou falando de especular porque você nunca sabe exatamente, né? Eu estou falando esse exemplo da pessoa que trabalha com o Eduardo com aquela pecinha, que eu fiquei assim, gente, que especulação é essa que essa pessoa está fazendo? Do que aquilo pode ter gerado, sabe? O Melancolia e o Presente é a mesma coisa. Tem uma especulação ali que é radical, assim, né? Você tem que se haver com uma coisa que é desconhecida, que nunca foi vista, e especular sobre o que pode ser. Então, eu queria escutar vocês falarem sobre isso, assim, o que é essa visão para além do presente. Pode ir, Eduardo. Obrigado, Luiz. Então, eu acho, de novo, assim, é muito legal, porque acho que a gente olha para as coisas de uma maneira muito parecida. Assim. Eu sou arqueólogo, né? É claro que a minha questão né, tem a ver com o passado, a gente tenta entender o passado, construir, especular, como você muito bem falou mesmo, Frederico, né? É sempre muito especulativo. Mas tem uma outra questão que eu sempre, desde moleque, assim, eu fico olhando, né? Eu sou paulistano, sou de São Paulo, mas eu cresci numa chácara aqui na beirada de São Paulo. E eu vi, era uma região de floresta que foi se transformando muito rápido. E eu sempre fico imaginando o que vai acontecer, porque assim, a gente sabe, uma coisa que a arqueologia ensina para nós é que a vida na Terra é muito mais antiga do que a nossa espécie, e que a Terra né, e o universo são muito mais antigos. É meio óbvio falar isso, né? Mas é bom a gente não se esquecer disso sempre, né? E quer dizer, eu espero que isso não aconteça, e acho que, né? Mas assim, a vida vai continuar de alguma maneira. As pessoas falam que a vida vai acabar, talvez a vida humana um dia desapareça. Mas enquanto tiver sol brilhando, e o sol vai brilhar durante bilhões de anos ainda, né, vão existir formas de vida aqui no planeta. E eu sempre fico imaginando, apesar de ser um arqueólogo, me interessar muito pelo passado, eu tenho muito essa curiosidade de ficar especulando sobre o futuro. Como é que esses lugares que nós ocupamos hoje em dia, eles vão ser no futuro? Porque eles vão ter essa memória da nossa presença, que é uma memória que vai ser material, pelo menos, né? E essa memória vai ser, hoje em dia, vai ter muito concreto enterrado, fragmentado, né? Mas vai ter concreto, vai ter plástico. Nós estamos formando
camadas geológicas que vão que vão sobreviver a nós através desses materiais. E, no fundo, esse exercício especulativo para frente é o mesmo exercício especulativo que a gente faz para trás, quando a gente, né, tenta entender como é que eram essas paisagens e esses cenários no passado. Eu acho que o tipo de eu vou até usar o termo que você usou aqui, Frederico. Eu acho que a imaginação especulativa ela funciona tanto, os mecanismos subjacentes dessa imaginação especulativa, elas funcionam para os dois lados, para frente e para trás. E uma coisa que eu vejo em comum, de novo, né, entre o trabalho da gente, da Luísa e da Inês, qual que é a nossa, qual que é o lugar, qual que é a matriz disso para nós? É a paisagem, né? A gente trabalha com a paisagem como essa referência para poder transitar especulativamente essas diferentes dimensões. No fundo, é querer escapar um pouco, no bom sentido, eu acho, né? Do presente e olhar para frente e olhar para trás, mas a partir desse cenário, desse espaço que a paisagem permite para a gente. O que eu quero dizer, para tentar ser claro assim, eu acho que a imaginação, essa especulação para frente e para trás, no fundo, os ingredientes, o jeito de pensar é o mesmo, são os mesmos, né? Para trás a gente tem evidências que podem embasar a melhor o que a gente pode falar sobre o passado. Eu sou arqueólogo, tenho que acreditar nisso, óbvio que eu acredito. Mas para frente, eu acho que a arqueologia dá para nós um jeito de olhar para o mundo assim, né? Que também permite, apesar de a gente não saber o que vai acontecer no futuro, esse exercício especulativo que é muito legal, que é muito interessante também. E eu teria muita vontade de poder voltar um dia para cá, daqui, sei lá, 10 mil anos, daqui a 2 mil anos, e olhar para essas paisagens, ver como é que elas vão estar. Elas vão, né? E isso é uma coisa que é um exercício que é muito, muito legal de se fazer, eu acho. Só para completar, porque aí a Inês e a Luiz vão falar também, assim, se você também quiser falar, claro, né, Eduardo? Porque, na verdade, é interessante porque nessa resposta que você está dando, e também um pouco no que a Luiz e a Inês estão falando, assim, tem uma preocupação que aí foi ótimo você comentar da Ana 5, porque é isso, assim, tem uma paisagem aí que vocês estão trabalhando que ela está cada vez mais se tornando multiespécie, né? Não é mais uma questão do humano. O mundo, ele não termina quando a gente morre, né? O mundo, ele continua, né? Acho isso interessante também de pensar. Tem esse trabalho de vocês, o Vida Assim, Salão de Festa, né, que eu vi, que é meio, não é pegar esses lugares que estão na beirada, que não são nada direito, que estão meio no arrabalde, meio, né, que não tem valor, né? E olhar para, né, paisagem tem isso, são vários níveis de observação. A gente pode olhar desde a paisagem no sentido regional até olhar para um pedaço de terra, né, olhar para a terra preta como paisagem também. E eu acho que isso é uma coisa que isso de novo, né, vocês são artistas, eu estou especulando aqui, mas acho que isso nos permite viajar no tempo para frente e para trás, porque tem uma chave, que é essa chave da paisagem, que permite essas viagens assim. Eu acho que é isso mesmo, assim, para a gente também vai para frente, vai para trás o tempo inteiro, assim, porque a gente está tão tomado por uma paisagem em risco, né, assim, por uma violência tão grande, assim, que é presente na nossa história, assim, que o tempo inteiro a gente está colado, eu estou aqui colada nas mineradoras, que são gigantescas, é uma outra camada, uma outra lógica de ocupação do território, de expulsão de seres viventes, assim, de pedras, de tudo, vegetação, tudo, mas é uma outra lógica, né, de atacar o território, né? Então, enfim, eu estava falando isso por causa desse passado, né? Um passado muito violento, assim. E o tempo inteiro o trabalho que a gente está fazendo é pensar, é imaginar, né? É imaginar, mas sempre ancorado ali nesse passado, assim, né? Eu pensei aqui num trabalho que é o Anatomias Naturais, né, Inês? Que eu não sei se a gente chegou a enviar esse para você, Eduardo, mas a gente encomendou para uma empresa me lembra, Inês? Eles fazem análise, não, como é que é? Me lembra? É uma empresa interdisciplinar que faz essa engenharia ambiental, engenharia ambiental, construção de áreas de mineração, assim, como cliente principal.
Mas a gente encomendou para essa empresa alguns projetos assim, de construção de montanha, de construção de floresta. É um projeto meio de uma natureza retomando, assim, mas usando essa mesma lógica, assim, que é meio absurda, né, de encomendar um projeto, né? A gente encomenda um projeto para que depois que a gente instala uma montanha ou instala uma floresta, né, na lógica contrária da tábula rasa, que você tira tudo, a gente vem com essa natureza para retomar, para que depois ela, né, se desdobre, assim, né? É um pouco meio conceitual, assim, mas é um pouco nesse sentido aí do que vai acontecer para um futuro, assim, né? É interessante vocês falarem isso, porque teve um projeto que recebeu muito dinheiro há alguns anos aqui no Brasil, que se chamava Terra Preta Nova. E conheço várias pessoas sérias que eu respeito muito que trabalharam nesse projeto. E qual que era a ideia desse projeto? Era refazer a Terra Preta, a partir das tecnologias disponíveis hoje em dia. E o pessoal usava esterco de galinha, assim, era uma coisa assim, produzir terra preta rápido, numa escala grande. E não deu certo, ninguém conseguiu fazer. Porque existe tem um limite, né? Você pode ter muito dinheiro, mas existe um limite para o que você pode fazer. É muito fácil destruir, mas é difícil refazer, né? E se você opera numa lógica, que é essa lógica instantânea, do controle absoluto, esse tipo de tecnologia não vai funcionar, principalmente em ambientes hiperprodutivos, como os trópicos, né? E aí, você falando isso, né, me lembrei dessa experiência, porque foi uma coisa que acabou não dando certo, ninguém conseguiu refazer a Terra Preta a partir dessa lógica, que é uma lógica que eu chamo de industrial aqui, né, do controle absoluto. Estou lembrando aqui do projeto da Algaroba, né, Inês? No Nordeste. Vamos desenvolver o Nordeste, o sertão, vamos acabar com a seca no sertão, plantar algaroba. A algaroba foi uma praga, assim, né? Enfim. Eu gosto tanto de ouvir você falar sobre essa coisa da capacidade da imagem e dos exercícios especulativos. Eu acho que você é artista, sim, nesse sentido, porque essa de construir imagens que lidam com essas outras temporalidades, me parece que tem muito a ver com que a história da arte faz. Então, quando a gente faz essas arqueologias das imagens, das paisagens, ou de certos elementos da história da arte, me parece que tem um diálogo com algumas práticas que você faz, que tem talvez essa nossa quase incapacidade, né, que tudo que a gente faz são histórias de nomear, imaginar, representar. A gente tem um exercício muito específico como ser humano abordando certas questões. Essa questão da imaginação, gostaria até ver como que isso entra esse projetar futuros, como isso entra na arqueologia. Eu acho assim, desculpa, eu não sei se eu te cortei, Inês, mas assim, é muito parecido, de novo, vou repetir, já falei, assim, né, o jeito que vocês trabalham é muito parecido pelo jeito com o qual a gente trabalha. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma escavação arqueológica é uma performance, de certa maneira, também, né? É uma performance onde existem, né, existem procedimentos que a gente tem que seguir. A gente vai produzindo. Uma escavação arqueológica é a produção de uma paisagem naquele lugar. A gente expõe os perfis com muito cuidado. Aqueles perfis, às vezes, eles são coloridos, tem camadas, a gente descreve os perfis, coleta os materiais, e depois aquilo tudo é enterrado de novo e a gente vai embora. A gente não consegue levar o sítio arqueológico para casa. E uma parte do nosso processo de fazer arqueologia está naquele lugar ali, naquele momento. Então, a realização da prática da arqueologia para a gente, é claro que tem um laboratório depois, isso é muito importante, mas ela é uma intervenção num lugar também. E essa intervenção a gente pode documentar através da nossa presença, obviamente a gente participa daquilo, mas a gente vai ter que registrar aquilo a partir das imagens.
Né, é uma coisa que, quando a gente trabalha, quando a paisagem vira o objeto, né, o espaço, eu estou falando como não artista de novo, né, então vocês me deem um desconto, por favor, assim, mas eu fazendo um pouco dessa especulação também. É isso, essas paisagens elas têm vida, elas são dinâmicas, elas vão continuar, aqueles espaços vão continuar seguindo a sua vida. A gente espera que eles não sejam destruídos, né? Aqueles quintais vão virar capoeiras ou não, vão virar casas, né? E um sítio arqueológico, apesar de ser protegido, tem isso, né? Existe tudo isso, mas aqueles lugares têm vida, eles vão continuar, eles têm uma biografia que vai além da nossa intervenção arqueológica, mas isso é uma coisa que é muito parecida, eu acho, entre né, o trabalho de vocês, a prática de vocês é melhor, né? E a nossa prática arqueológica. E essa coisa de olhar para o futuro é um pouco isso, né? Se você tem a paisagem, como eu sei, eu estou aqui do lado, eu estou aqui às margens, né, do rio do Rio Pinheiros, que é um canal de esgoto a céu aberto aqui em São Paulo. Eu sempre imagino como é que esse lugar era há 200 anos atrás, não preciso nem falar 1000 anos atrás. Devia ser uma várzea maravilhosa, cheia de bicho, cheia de peixe, né? Mas isso aqui, essas barragens, elas têm uma vida útil, né? Quanto tempo elas vão durar? 50 anos, 100 anos a mais? E a nossa espécie, eu espero, ela vai continuar. Espero que ela continue vivendo bem, aprenda, né, com as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Então, esses lugares, algumas dessas intervenções, elas vão ficar durante muito tempo, às vezes durante milhares de anos, mas outras elas vão ter uma vida muito curta, assim. E acho que essa especulação ela tem a ver com o quê? Olhar para os materiais. O que a arqueologia é, no fundo? É tentar entender o passado a partir de coisas, de materiais, da materialidade, de objetos, do solo. E a gente pode olhar para a materialidade de hoje em dia e especular de novo, que quanto tempo vai durar esse muro? Quanto tempo vai durar, né, essa árvore se começar a crescer? Né? A gente vê aqui no Salvador, BH, São Paulo, goiabeira nasce por tudo quanto é lugar, fresta na calçada. A gente vê que existe acho que a palavra embate não é a correta, mas existe uma coisa, uma disputa, digamos assim, por esses espaços. E os materiais, esses materiais recentes que estão sendo introduzidos, né, de certo modo, as propriedades físicas deles vão dizer, olha, esse muro vai durar mais 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Né? Então, eu acho que essa especulação está ancorada na materialidade e para o futuro. E a materialidade é o que a gente usa para também tentar especular sobre o passado. Né? Acho que essas duas dimensões, né? Especialidade de um lado, materialidade do outro, de um lado e paisagem do outro. A gente estava até conversando mais cedo. Quando eu vejo o trabalho de história, o trabalho de entender o passado, eu sempre imagino nessa perspectiva de entender o futuro também. Né? A gente pensa as duas coisas simultaneamente de alguma forma. Né? E aí, assim, pensando na história das cidades amazônicas, né, que saíram na reportagem da Piauí e tal, e a gente estava pensando nesse urbanismo, então, né, nesse urbanismo que a gente não conhece, essa cidade que a gente não entende ainda, a gente gostaria de entender. Mas uma coisa que aparece é justamente que essa nossa relação, que aparece muito aqui nas nossas falas, que diferencia o que é rural e o que é urbano, é uma coisa muito nova. Né? É uma coisa que tem aí 200 anos. Talvez. Essa especialização da cidade como oposta ao lugar do plantio e do alimento. Né? Isso é muito novo na humanidade. Né? Isso é uma coisa que é da sociedade industrial. Né? Ela não é algo inerente ao processo de cidade. Né? Outras cidades existiram no mundo fora dessa lógica, né? Fora dessa lógica de separação radical entre o que se planta e o que se come e o que se mora e o que se habita. Né? E aí eu fiquei pensando em duas falas nesse sentido, né? Uma do Quijano, quando ele fala que o processo de expropriação dos povos
indígenas peruanos foi justamente o processo da colonização. Um dos processos de violência que a colonização fez foi justamente tirar os povos indígenas da cidade, né, que eram povos urbanos e são obrigados a se tornar povos rurais por essa lógica da colonização, da separação, né? E o Viveiros de Castro fala o oposto, né? Ele fala assim: se você tira um indígena do seu lugar e coloca ele na cidade, dentro da nossa lógica urbana, esse indígena se torna um homem pobre, né? Ele não se torna, ele dentro da cidade, ele não tem a forma de viver, de produzir. E aí eu fico pensando que essas coisas elas abrem para a gente uma possibilidade justamente de pensar que algo contra essa lógica urbana atual, de segregação radical e de pobreza radical, é justamente um espaço urbano, uma cidade que novamente recupere outras formas de conexão com o que se planta, né? É uma lógica urbana que incorpore o que a gente entende hoje como rural, né? Que não separe o rural desse urbano. Eu fico imaginando que é uma possibilidade especulativa para um futuro menos pobre do que o presente que a gente vive, né? Justamente olhar para essa outra lógica de produção do espaço não seja em que as coisas não estejam radicalmente separadas, né? E aí eu queria comentar com você, perguntar para vocês justamente isso, assim, como que se vocês imaginam um futuro em que como que vocês imaginam um futuro com outras lógicas de vida, assim, outras lógicas de relação com a paisagem, de relação com o território? Juliana, posso falar primeiro aqui, gente? Claro. Porque eu estou pensando aqui nisso que você está falando, de uma cidade, assim, acho que a gente devia falar de cidades dentro de uma cidade, assim, sabe? Ou são mundos muito diversos dentro de uma cidade. Então, a gente encontra dentro de uma cidade, assim, lógicas em que eu imagino, assim, e que lugares que a gente já conheceu, assim, em que há uma relação muito próxima, assim, dessa natureza e cidade, aonde não tem uma separação assim tão drástica, apesar de estar inserido no meio urbano, sabe? Aqui mesmo em Belo Horizonte, a gente já trabalhou em alguns lugares, a gente conheceu alguns lugares em que a gente vê como se fossem mesmo ilhas, nichos, assim, aonde essa relação com o espaço natural, né, ou da natureza, ou relação com as águas, ou a própria topografia, os elementos vegetais, os bichos, essas coisas, elas estão ali, mas de um jeito muito espontâneo, assim, né? Eu acho que esses quintais, eles trazem essa coisa, sabe? Então, acho que não dá para falar de cidade, assim, primeiramente, assim, que eu fico pensando. Mas, ao mesmo tempo, pensando em termos de como a gente está aqui conversando com vocês três arquitetos, e eu sou arquiteta também, né? Pensar em propostas em que o ponto de partida não seja mais o que foi dentro dessa idade moderna, né, que é das vias, do automóvel, né, ou seja, cidades para o automóvel, assim, né, ou partes da cidade para o automóvel, que é o que a gente vê, a cidade óleo, né, a partir da lógica do óleo, assim, do petróleo, né. Então, eu acho que isso a gente já foi tanto falado, né, assim, de começar a pensar essas cidades a partir das lógicas dos aquíferos, assim, ou das serras, né, dos vegetais. Então, assim, as bacias hidrográficas como ponto de partida, essas microescalas como ponto de partida, esses elementos verdes e água, né? O Roberto Montemor mesmo tem um projeto que é esse, eu acho que você conhece, né, Eduardo? Ele trabalhou lá em Rondônia e tal. Então,
muito essa coisa do verde-azul, né? Água e vegetal, né? Então, um pouco isso, assim. Não sei se eu complemento agora. Eu estava ouvindo sua pergunta e não sei se foi a formulação da pergunta ou se é como você utilizou o vivero de Castro. Eu acho que essa de associar um deslocamento para um espaço urbano há uma pobreza radical, uma coisa muito problemática, do jeito que isso foi formulado na pergunta. Porque essa afirmação, primeiro, ela afirma essa dicotomia, espaço natural, espaço da cidade, e também essa dicotomia, assim, vamos dizer, que aproxima os povos indígenas de uma ideia de natureza que eu acho que não é essa ideia que estamos defendendo. Então, essa não, é mais da separação... lógica, dessa lógica do capital mesmo. Sim, mas essa dicotomia entre espaço rural e urbano, natureza e cidade, me parece que ela já em si traz um problema gravíssimo que tem que ser separado, porque em uma lógica mais sistêmica, ou pensando assim, essa separação não existe. Os conflitos e as coisas que acontecem, eles estão completamente interrelacionados. Então, pensar umas questões mais sistêmicas e que eu sempre, assim, eu tenho há 3 semestres uma aluna de doutorado do Pataxó que sempre tira meu tapete quando venho com essas literaturas, né, politicamente corretas, epistemologia, que tentam de dar conta de uma reflexão que eu acho que a gente busca essa inspiração em algum lugar, mas que a gente tem que ter um grande cuidado para não romantizar uma ideia de natureza e uma ideia de povos indígenas em esse rótulo que parece que a gente sabe exatamente o que a gente está falando quando a gente fala povos indígenas, que me parece complicado. Então, sobre a pergunta sobre as perspectivas, né, eu acho que, olhando para o Brasil, em uma escala grande, é difícil de ser otimista. Pensar no final do capitalismo, no final das lógicas pensando em bancos, comunicação, em informação, todas as coisas que, inclusive, a gente está utilizando nesse momento, me parece que a gente está muito longe de pensar em alternativas em uma escala, vamos dizer, acessível a todos, não dentro de certas bolhas onde essas coisas podem acontecer. Não sei mas isso não impede a gente em pensar em utopias, em criar imagens assim, de coisas que poderiam ser diferentes, que eu acho que na imaginação a gente consegue fazer isso. Tomara que temos alguém aqui no grupo com mais otimismo que eu. Eu acho, Juliana, seguindo um pouco, né, o que a Luiz e a Inês falaram, falando um pouco, né, como arqueólogo, assim, tem várias questões. Meio para não perder o que a Inês falou, de fato é muito difícil ser otimista hoje em dia, mas ao mesmo tempo é surpreendente, né, como a gente tem, de novo, eu estou falando de uma situação muito confortável como professor universitário, né, eu não fui afetado diretamente economicamente pela pandemia, como outras pessoas foram duramente. Eu não sei se vocês estiveram em São Paulo recentemente.
mas a quantidade de gente morando na rua em São Paulo é uma coisa impressionante, assim, eu nunca vi isso na minha vida. E é resultado direto dessas políticas neoliberais. Tudo bem que teve a pandemia, é um agravante, mas a gente consegue, é quase didático, assim, a gente vê a relação entre as políticas públicas em geral e o aumento da miséria, que eu acho que é uma coisa que talvez em BH seja visível, no Rio de Janeiro, Salvador, mas certamente aqui em São Paulo a gente vê, é uma coisa assustadora. Então, assim, de fato, é muito fácil de ser pessimista. Objetivamente, parece que a gente está embicando de uma vez por todas. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa, né? Eu não quero soar nem romântico, nem ingênuo, assim, mas é a força das periferias no mundo, né? Não só na escala das cidades aqui no Brasil, e as periferias são lugares onde, né, a gente sabe que tem muita violência também, mas a capacidade né, de produção de coisa nova, né, né, coisa artística, de uma reflexão. A gente está vendo aqui no Brasil um fenômeno muito interessante, que é o produto das políticas de ação afirmativa, que estão, falo como professor, aqui na USP, que é uma universidade super conservadora, né, e muito mais lenta para adotar essas políticas, mas mesmo aqui, que é esse bastião do conservadorismo assim, acadêmico, no Brasil é uma pressão que não foi controlável, e os resultados são impressionantes. As alunas e alunos que a gente tem hoje na universidade, vocês na Bahia, em BH, né? Tem em UFMG, tem essa experiência muito mais cedo do que nós, mas as mudanças são notáveis, são mudanças para melhor. Então, assim, a gente está apostando uma corrida, eu acho, contra o tempo, de certa maneira, no mundo hoje em dia. Porque a gente vê coisas... Nunca se falou em racismo de uma maneira tão explícita e tão aberta no Brasil como se fala hoje em dia. O racismo sempre existiu aqui, mas isso não foi um tema que estava na pauta. Isso, né? Então, assim, é uma corrida que é uma coisa de duas mãos, assim, uma espécie de corrida por muito tempo. Eu ainda tenho um pouco de esperança nisso, porque eu acho que, apesar de, objetivamente, o quadro ser assustador e né, aterrador, eu acho que eu vejo assim, que existe uma força que é incontrolável, que vem do que eu vou chamar aqui das periferias, e acho que o Brasil também é uma periferia, de certo modo, né? De certo modo, o Brasil também é uma periferia, dependendo da escala que a gente for colocar, que me dá um pouco de otimismo assim, com relação às coisas que podem acontecer. Eu não acho que a gente vai, né, daqui a 5 anos o mundo vai ser uma maravilha. Acho que nós estamos passando por uma época muito difícil. Eu acho que coisas que a gente vê aqui no Brasil hoje, politicamente, são uma reação a mudanças que visam a democratizar mais, né, no sentido mais amplo possível do termo democratizar as formas de vida. E é uma reação muito violenta, porque existe um grupo de pessoas que se sente ameaçada, que tem a ver com recorte de gênero também. É um monte de homem branco que se sente ameaçado, que isso pega desde banqueiro até o cara que é motorista de ônibus, que é homem branco também, que se sente ameaçado pela filha, pela mulher. Então, assim, eu estou simplificando uma coisa que é muito mais complexa, mas eu acho que parte desse processo horroroso tem a ver como reação a um movimento que é muito forte e que me parece que é meio incontrolável no médio prazo. Eu acho que o mundo não vai acabar. Espero que, né, daqui a algumas décadas, talvez a gente não veja o final disso. E a história humana é sempre dinâmica, não existe uma utopia, ninguém vai para o céu, né? Mas eu imagino que tem uma disputa que eu acho que é existencial, que é civilizatória, que está sendo feita agora no mundo, nesse momento. E eu vejo que essa briga é uma briga que é muito desigual, mas tem, né, eu acredito que a gente possa, né, pelo menos empatar esse jogo, se não ganhá-lo. Assim, não sei se estou sendo muito claro, né? Agora, sobre a questão das cidades, é muito interessante, porque eu tenho um grande amigo que é arqueólogo, que trabalha, ele é americano, mas ele trabalha há muitos anos aqui no Brasil. O nome dele é Michael Heckenberger. E ele falou há 20 anos atrás, ele começou a falar de cidades e sobre o urbanismo no Alto Xingu, no passado, né? E ele foi muito criticado pelos arqueólogos e pelas arqueólogas. E ele fala uma coisa muito interessante, o Michael, ele é um cara genial, assim. Ele fala que os urbanistas ou as urbanistas sempre o convidam para ir em congresso de urbanismo. Não tem o menor problema em falar de cidade pré-colombiana na Amazônia. Mas as arqueólogas e os arqueólogos travam. Por quê? Porque a arqueologia ela tem uma herança muito tipológica, muito normativa. E o modelo de cidade que existe é o modelo da polis grega, aquela cidade murada, né, com uma definição talvez um pouco melhor marcada entre o que é campo e o que é cidade, né? Mas aqui é uma experiência histórica importante, mas ela não é a única. Na própria Europa, nós temos na Ucrânia esses sítios chamados de Tripilha, que são da época do Neolítico.
tem 6.000 anos e são coisas imensas, assim, tem 1 quilômetro de um lado para o outro. Você vai chamar de sítio arqueológico muito grande? É cidade, né? Tem um debate entre os arqueólogos sobre isso. Assim. Na África, né, o urbanismo africano é diferente, o urbanismo antigo. Então, existe uma discussão, porque a arqueologia está se abrindo também para outros espaços que não são mais controlados apenas por aqueles centros tradicionais de conhecimento. Então, a ideia do que é cidade, ela está se ampliando muito na arqueologia, e acho que a Amazônia tem uma participação nessa conversa também. Agora, é interessante, você citou o Eduardo Viveiros de Castro, que é um cara que é maravilhoso, né? Mas, assim, eu vejo, eu não falando dele especificamente, mas eu tenho vários amigas e amigos antropólogos que, quando eu falo sobre cidade na Amazônia antiga, eles ficam incomodadas ou incomodados, eles não gostam disso, porque trabalham com uma concepção minimalista, digamos assim, das formas de vida das sociedades indígenas, que não deixa... Não incorpora bem a ideia de cidade. E quando penso em cidade, penso nesse modelo de cidade de novo, essa cidade-estado grega, polis, né? E eu acho que o que a gente está percebendo é que existem formas de urbanismo que são mais abertas, que, se eu puder usar esse termo de novo, mais relaxadas, onde a distinção entre o que é rural, o que é campo e o que é cidade não estão muito claras. O Michael fala, ele usa um termo, esse meu amigo de novo, que vem de um urbanista inglês do século XIX, né? A ideia de cidades-jardim, né? São cidades que estão localizadas nesse lugar que é o lugar da capoeira. O que é a capoeira? É aquela floresta que foi modificada, que já não é mais totalmente natural nem totalmente cultural. Quer dizer, o caminho que eu acho que é para entender esse urbanismo tropical, que é uma coisa que a gente está começando a explorar agora, ele passa mais ou menos pelo mesmo caminho que a gente está fazendo para entender essas relações com a paisagem, né? Que estão fundamentadas no quê? Numa ideia que não separa essa dimensão do que é o espaço da cultura e o espaço da natureza. Acho que isso é uma coisa que é um desafio para a gente, e é um desafio super especulativo, para usar os termos do Frederico, mas eu acho que é uma coisa que né, tem um caminho, tem um caminho que a gente pode seguir para fazer essa especulação sem sair muito, né, sem viajar muito, digamos. Quer dizer, viajar é bom também, né, mas sem perder uma aderência a essa dimensão empírica das coisas que a gente encontra no campo, né? E só mais uma coisa, eu sei que eu não quero... Você falou em o que a gente tem hoje, aprendi isso com um amigo meu que foi aluno do Roberto Montemora aí. E ele fala, olha, o campo hoje em dia está urbanizado, né? Aqui, se você viaja aí em Minas, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, né? É um deserto verde de cana-de-açúcar, né? Ninguém mora, pouca gente mora, quer dizer, esse campo também virou um campo que não é mais caipira, né? É um campo do sertanojo, lá do sertanejo, é um campo... Eu não quero ser preconceituoso, assim, mas é um campo do agronegócio, né? É um campo que não tem mais vida também. Então, na verdade, a gente pode falar que o campo foi urbanizado de uma maneira, seguindo essa dicotomia, né? Que paradoxalmente, talvez a esperança para a gente ela esteja na cidade, eu acho, e nesses espaços de resistência e ressurgência das cidades. Talvez a gente tenha que re-ruralizar o campo a partir da cidade também e das periferias das cidades. Não sei se eu estou sendo claro aqui, eu estou dando uma especulada também, mas acho que é um caminho interessante para a gente pensar. Eduardo, eu acho ótimo. Deixa eu entrar na dele, porque eu acho que eu só vou continuar a pergunta da Ju, e eu acho que aí a gente continua, tá? Não quero interromper, não, mas é porque com a Juliana perguntando isso, né, dessa relação entre o que é rural e o que é urbano, né? Como é que a cidade ela já tem dentro dela respostas para isso? Tem um texto do Achille Mbembe, né, o filósofo africano, que tem trazido à mesa de discussão a experiência negra no mundo, né? E ele diz que essa experiência negra no mundo ela é importantíssima, ela é central para pensar a ideia do encontro, porque é uma experiência que é de abertura, é do encontro, é do desejo de conhecer. Ele afirma a experiência negra nesse lugar de uma positividade, de uma vontade de se abrir, de conhecer, né? E aí ele tem um texto que chama Afropolitanismo, né? Que é de 2005, assim, que ele, inclusive, localiza essa ideia desse afropolitanismo em Joanesburgo, né? Que ele fala que esse afropolitanismo é uma modernidade que tem pouco a ver com o que se conhecia até agora. Isso eu estou citando ele. Ela se nutre na fonte de múltiplas heranças raciais, de uma economia vibrante. Aí ele fala, né? Aqui em Joanesburgo está se criando uma ética da tolerância suscetível de reanimar a criatividade estética e cultural africana
do mesmo modo que em outra época o Harlem ou Nova Orleans o fizeram nos Estados Unidos. Então ele coloca esse afropolitanismo como uma possibilidade dessa convivência radical entre múltiplas heranças raciais, né? Entre múltiplas heranças, né? E aí eu estou escutando vocês falando respondendo a Juliana, vocês estão falando dessa cidade que já tem outras cidades, dessa cidade que é misturada, né? Aí a gente conversando, a gente ficou se perguntando assim, o que seria um cerrado-politanismo ou uma caatinga politanista ou algo como um amazono-politanismo, né? Porque, assim, vocês que são expedicionários e viajantes de um Brasil que foge das imagens de ordem e progresso, né? A gente ficou pensando o que vocês enxergam quando a gente pensa essas palavras, quando a gente pensa a Amazônia como ou a Caatinga, ou o Cerrado, ou essas paisagens como uma imagem de um futuro de diversidade, de pluralidade, né? A gente fica pensando o que essas geografias elas trazem, assim, sabe? O que elas podem trazer para a gente pensar esse politanismo, né? Esse encontro esse encontro de muitos, né? E quando a gente fala de Amazônia, Cerrado, a gente não está falando de lugares ocupados apenas por pessoas, a gente está falando de lugares ocupados por plantas, por animais, a gente está falando de uma comunidade aí que ela é muito espécie, né? Então, o que vocês pensam assim nessa Caatinga, no Cerrado, na Amazônia, como essa imagem assim? Eu acho que eu vou só seguir o raciocínio aqui um pouco da última fala aqui da Inês e do Eduardo, porque eu lembrei de você, Eduardo, falando das categorias falsas, né, de domesticado, natural, selvagem, agricultor, né, olhando para os indígenas no Brasil e falando, não, eles não eram agricultores, eram nômades, né? Então, e como que essa ideia e como eram agricultores, né? Como que manejavam a terra, né? Como que essa separação de cultura e de natureza não era presente e não é presente ainda, né? Então, eu acho que tem um pouco isso, assim, essa história, sabe, Fred? E Amanda, né? E Juliana, na verdade, né? De não ser domesticado, não ter essas separações, assim, né? Pensar como que e ver nesses exemplos que estão aí, que existem, né? Que não tem essa separação, assim. Como é que a gente olha, aprende e como que isso pode virar modos de vida, né? Já que nós somos seres que estão em cidades ou em algumas partes das cidades que precisam ser retomadas, assim, né? Eu acho muito legal, Eduardo, você falar dessa perspectiva aí você está falando sempre dessa perspectiva de uma retomada, né? O tempo inteiro, né? Por essa decolonização, assim, por esse olhar. Luta, né? São vários momentos de luta que nós estamos, essa coisa está clara mesmo, acho muito forte esse seu modo de trazer, sabe? E contrapor os nossos pessimismos também, né? Acho que é isso. Você falou a palavra ressurgência, que eu acho que é uma palavra interessante, até como um conceito, talvez. Agora, quando eu escuto assim, a ideia da abertura, que o sertão e vários interiores, eles já têm uma diversidade, politudo. Pensando nisso, assim, pensando historicamente, a formação dos povos indígenas, a formação da população, a formação dos próprios... Estamos em um movimento onde, a partir de cada elemento, a gente pode criar conexões com o mundo todo. Isso eu acho que a gente precisa entender, que não existem essas ilhotas, assim, mais quase essas reservas
onde a gente pode projetar os nossos futuros, mas onde a gente reconstrói ou liga relações diversas. Tem uma... Assim, esses olhares para periferias interiores me interessam muito, Eduardo, mas talvez eu concordo completamente quando você fala dessa potência, dessa energia que circula, mas ao mesmo tempo, quando a gente está falando sobre ambiente, natureza, acessos, assim, essa questão de um racismo ambiental, eu imagino, não sei de quais regiões específicas o Mbembe está falando, mas eu imagino que a gente tem umas eu gostei muito da sua fala de pensar isso a partir de uma mudança das cidades, que eu acho que sem isso é difícil da gente mudar, ou até reconstruir essas relações que não sei se de depredação e passivos ambientais, eu acho que a gente não precisa olhar muito longe, né? Eu acho que cada um no nosso entorno, a gente está cercado por passivos imensos. É interessante isso que você falou, Inês, porque assim, você está dizendo então que não é que quem sabe é para a gente abandonar, inclusive, a palavra cidade, é isso? Se a gente faz essa dicotomia natureza-cidade, ou que eu acho que até o próprio Lefebvre desconstruiu isso nos anos 70, eu acho que a gente tem que mudar se eu acho que a gente precisa ver a natureza nas cidades e cultivar a natureza nas cidades, cultivar a terra, nossa relação com a terra, pensar sobre esses seres além do humano ou não sei o quê, a partir do nosso contexto. Podemos olhar para a Amazônia também, mas se a gente não consegue olhar isso a partir da nossa relação, eu acho que isso não perde um pouco um modelo que vai funcionar. Assim, se a gente projeta para outros povos ou outros lugares, né? Assim. Eu vou fazer uma inversão que é uma rasteira, assim, mas porque o Eduardo fica falando de como é que o pessoal da arqueologia teima em não chamar de cidade, né? Na verdade, não seria a gente que teima de chamar de cidade, não? O que vocês acham? Que essa ideia da cidade que a gente fala, que significa uma separação entre natureza e cultura, que é sempre separar o que está dentro e o que está fora, o que é desenvolvido e o que não é desenvolvido. Então, quando os arqueólogos ficam lá, eu acho que não devia ser chamado de cidade, ou fica nessa, como o Eduardo falou, numa certa picuinha histórica de afirmar ou não que se é ou não cidade, e do outro lado fica a gente querendo, nós urbanistas e arquitetos, né, que somos a maioria aqui pelo jeito, ficamos o tempo inteiro falando de cidade. Então, assim, talvez seja a hora da gente nem mais falar sobre isso, né? Frederico, é uma provocação, mas não sei se abolir a palavra cidade vai mudar a nossa mentalidade, que eu acho que a gente está enraizada num sistema de pensar essas dualidades modernas que não está sendo tão fácil nos livrar disso. Eu tenho visto várias aproximações via candomblé, religiões animistas, né? E que eu acho que por esses viés me parece reaprender de ver ver o nosso entorno como vida, me parece que talvez ajuda.
Que eu acho que as pessoas olham para os povos indígenas também muito a partir disso. Dentro da perspectiva do... Desculpa. Não, desculpa, eu que peço desculpas. Do perspectivismo ameríndio do viveiro de caças. Acho que era um pouco isso que eu queria dizer essas outras cidades dentro da cidade, assim, que onde tem essa mescla aí, né, com as topografias, os solos, os vegetais, enfim, eu acho que tem esses quintais afrodescendentes, né, essas outras religiosidades, enfim, eu acho que tem aí muito, e tem essa outra vida e essas outras cidades, né, um pouco isso, assim. Tem uma coisa também, eu concordo com vocês, eu não sei se parar de chamar de cidade, pode até ser assim, eu acho que a gente tem que ampliar o significado do que a gente entende por cidade, né? E eventualmente até talvez um dia abandonar, pensar em novas maneiras de definir esses fenômenos, né? Mas eu vejo na pandemia, a gente tem isso, nós que vivemos nos trópicos, isso é muito forte, né? Essa coisa da vida pulsando incontrolavelmente. Eu dou o exemplo das goiabeiras aqui de São Paulo, porque é impressionante, porque a goiaba nasce em tudo quanto é lugar. Acho que, né, em qualquer lugar que você vê, tem um pedaço, um cantinho de jardim, nasce um pé de goiaba sozinho, o passarinho vai lá, faz cocô, nasce. E a goiaba é uma planta, é uma fruta que é consumida, a gente sabe, há 9.000 anos, o araçá, pelo menos, que é um parente da goiaba, e é uma planta que não é nem domesticada, ela é uma domesticada muito selvagem, assim, ela está nesse limite entre domesticação e selvagem. E essa vida ressurgindo é uma coisa que a gente vê muito nos trópicos, assim, o tempo inteiro. Mas na pandemia eu fiquei surpreso ao ver, por exemplo, os javalis, não sei se vocês viram essas imagens, em Barcelona fechada no começo da pandemia, e tinha javali andando ali no centro, né, no centro histórico de Barcelona, tinha golfinho nadando em Veneza, que é um lugar que é super castigado pelo turismo, né? Lá na Alemanha, em Berlim, isso já acontece faz tempo, mas os javalis em Berlim também, no entorno da cidade. Outro dia eu fui participar de um evento aqui na USP Leste, no outro campus da USP, tinha um monte de coati andando pelo campus, as capivaras aqui no campus da USP. Então, existe uma coisa que é meio incontrolável. E tudo bem, isso pode ser um desequilíbrio. Não estou querendo pintar um quadro romântico aqui, mas tem uma pulsão de vida que acontece, às vezes, mais nas cidades do que fora das cidades, porque fora das cidades, e aí vocês têm um exemplo muito forte em BH, que é o da mineração, porque a mineração, de fato, é a tábula rasa, é o que destrói e zera, né? É difícil refazer depois, né? Mas as plantações de cana aqui no interior de São Paulo estão destruindo também o solo, né, os micro-organismos, né, eu também acredito num rebrotamento de vida nesses lugares, mas às vezes nas cidades, se você olhar para São Paulo hoje em dia, é claro, e esse recorte é muito claro aqui em São Paulo, né, que eu acho que no Brasil inteiro, né, tem muito mais árvores nos bairros mais ricos do que na periferia, mas a cidade de São Paulo é uma ilha, de uma floresta urbana. A gente pode olhar a partir dessa escala também, cercada de canavial e de outras coisas, né, no interior. Então, as cidades têm existe uma condição nova das cidades, que é essa condição, de certo modo, tem muita biodiversidade, tem muita diversidade de gente. Eu acho que as cidades são um espaço a partir do qual essas ressurgências elas podem acontecer. Mas esse espaço é um espaço que já não é mais o passado. Eu acho que eu vejo assim, às vezes esse debate com o pessoal da biologia da conservação, a ideia de restaurar um ecossistema. A gente nunca mais vai conseguir restaurar algo a um estágio que existia anteriormente. Eu acho que por duas razões. Primeiro, que isso nunca existiu. É uma espécie de imagem idealizada de um estágio de equilíbrio no passado que nunca existiu, pelo menos nos últimos 10.000 anos, na minha opinião. Em segundo lugar, porque o mundo hoje em dia é muito mais misturado, né? Tem coco na Bahia, como eu falei, né? Tem na Mata Atlântica cheio de jaqueira, Rio de Janeiro, né? São plantas e animais que viajaram de um lado para o outro, que estão aqui e que se feralizaram, se tornaram selvagens num outro contexto, selvagens entre aspas, né? Então, eu acho que essas ressurgências, se elas forem acontecer, elas vão acontecer nesses espaços que são misturados, que são, entre aspas, impuros, que não são, que são, né, feralizados. E eu acho que as cidades são dos lugares a partir do qual essas ressurgências
elas podem acontecer. E eu também gosto muito quando a Luiz fala de várias cidades, né? Porque não é uma coisa só, né? São vários espaços, várias cidades, que de uma certa maneira também, não é diferente, obviamente, né? Mas esse urbanismo antigo, tropical, ele era um urbanismo espalhado, de baixa densidade, era baseado na ideia de redes, eu acho, no funcionamento de redes, conectando assentamentos de menor ou maior tamanho, né? Numa escala, numa matriz regional que era muito grande. E, de certa maneira, as cidades estão ficando tão grandes hoje em dia que elas emulam um pouco esse sistema, essa articulação em redes. É claro que é totalmente diferente do ponto de vista da estrutura, mas talvez do ponto de vista do funcionamento a gente possa encontrar alguns paralelismos assim. Então, Inês, eu não quero ser, é difícil ser otimista hoje em dia. Existe um limite entre ser otimista e ser idiota. Eu não quero, né? Mas eu acho que, sei lá, se algo for acontecer em termos dessas ressurgências, talvez seja nos espaços urbanos, eu acho. Mais até do que nos espaços que a gente chamava de rurais, porque esses espaços rurais estão desaparecendo em muitos lugares. Esse otimismo é difícil, mas ele também tá ligado talvez a uma postura desse relaxamento em relação às coisas da vida, porque essa potência de vida ela pulsa, né, além da existência da nossa espécie, né, e nesse plural, né, nesse diverso, nesse encontro com o diverso, com o total, radical, diferente, é que também eu acredito que pulsa essa potência de vida, né? E o trabalho de vocês está sempre nesse lugar de negociação com o diferente, né? Negociação com diferentes lugares. O Eduardo estava falando do quintal lá em Parintins, né? Do quintal da imagem bonita que o senhor criou. E lembrei dos quintais do Canadá, né? Do Jardim Canadá. E fico pensando como é que você negociou com a moça que cuidava daquele quintal, né? Tutelava aquelas plantas. Como é que você negociou escavar aquele sítio arqueológico, né? Então, vocês estão numa negociação nas casas, né? Nos quintais, nos sítios sagrados, até uma negociação com os mortos, né? Com os mortos que já se foram há muito, muito tempo. Então, tanto no Jardim Canadá, quanto no Jardim dessa Senhora, quanto na ilha de Guaraporã, né? São lugares habitados e lugares de negociação, né? E aí a gente estava aqui refletindo, queria questionar para vocês como é que vocês pensam uma ética da negociação com aqueles que não necessariamente querem ser descobertos ou participarem desse processo, né? E sendo assim que não existe uma garantia de algo a ser gerado, transformado, né, necessariamente na melhoria da vida direta daquelas pessoas, como é que a história, os sítios arqueológicos e a alegria de reconhecer e conversar, né, sobre as plantas do jardim pode se transformar num lugar de encontro e de pacto, de alianças, né, com essa diferença que a gente está sempre encontrando. Posso responder? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, testando. Não, perdão, beleza. Está congelado aqui. Eu acho, Amanda, que essa questão, no fundo, é uma questão. Eu acho que assim, a arqueologia ela é super. A gente falou sobre isso, né, na nossa conversa. Ela é super colonialista, a tradição, a história dela. Ela é super assimétrica, né? A arqueologia é uma coisa que custa dinheiro, então você fica pensando, por que não pegar essa grana para fazer uma coisa que vai beneficiar diretamente essa comunidade, né? E eu acho que isso, na verdade, é um compromisso que você tem que estabelecer, que é um compromisso que não se esgota numa etapa de campo. Eu não julgo que eu seja um modelo, né? É uma coisa que eu busco também aprimorar na minha própria prática, assim. E depende de diálogo, eu acho, de uma conversa. E essa conversa é uma conversa que não... Hoje mesmo eu estava dando aula mais cedo, um curso de pós-graduação, uma aluna indígena, Laclanô Chocleng, de Santa Catarina. Uma das alunas fez uma apresentação mostrando imagens de ossos humanos, sepultamentos. Eu perguntei para ela, o que você acha disso? Ela falou, isso tem que ser conversado, não existe uma... Nos Estados Unidos você não pode mostrar, por exemplo, material ósseo de sepultamento humano. E os povos indígenas são muito fortes com relação a contra
esse tipo de demonstração. Mas isso tem a ver um pouco com a história da antropologia dos Estados Unidos, né, e do uso das guerras, né, que foram feitas abertas. Não que o Brasil tenha uma história melhor ou mais bonita, mas ela é diferente, né? E também os Estados Unidos é um país puritano, né? Tem uma matriz cultural que é puritana, que eu acho que se manifesta às vezes nessa discussão. O que eu quero dizer com isso, Amanda, é que eu acho que não tem uma resposta para te dar objetiva. Acho que você tem uma resposta é o quê? É voltar para os lugares, é estar sempre ali, é estabelecer algum tipo de compromisso e uma relação de confiança, entendeu? E essa conversa nem sempre ela vai ser, às vezes ela é conflituosa, às vezes ela tem que ser interrompida, entendeu? Não existe um caminho. Agora, é muito mais interessante que seja assim do que como era antes, onde o pessoal vinha, dava um rapa, né? Catava tudo e ia embora e nunca mais aparecia. Eu acho que não dá mais para fazer arqueologia desse jeito, assim. Isso é uma coisa que é uma mudança para melhor que aconteceu, na minha opinião. Eu acho que essa questão de arte em outros espaços, às vezes se aproxima também as relações da antropologia, arqueologia, talvez. Eu lembrei uma parte da fala do Eduardo, quando ele fala sobre os diferentes interesses que estão em jogo em uma determinada situação. Esse de pensar que o outro é sem agência ou sem um interesse específico de encontros e trocas e convivências, eu acho que também é quase desmerecer essa parte de ser sujeito também nessas relações. Então, não sei, eu acho que eu lembro quando o Luiz e eu fazemos as coisas, a gente tem muita abertura, às vezes até surpreendente, parece que assim, tem gente que topa tudo. Muitas vezes me parece que tem uma base de uma religião, que me parece que informa certos comportamentos, essa de como que eu recebo uma pessoa, como que eu deixo essas pessoas entrar na minha casa, como eu inicialmente falo sim para o que vem em esses encontros e nessas trocas. Eu acho que não existe uma postura específica. Então, eu acho que quando o Eduardo fala de diálogos e negociações, eu acho que o diálogo é fundamental nisso, de perceber essas relações e essas forças que agem em cima de todos os encontros, né, que a gente tem. Amanda, teve eu acho que tem um trabalho que a gente fez que é muito emblemático disso, assim, que foi um banquete num lote vago e que a gente propôs, a gente levou uma mesa grande, assim, tinha uma mesa com 20 ou 30 metros de comprimento. A gente tinha ido na semana anterior, falou, a gente vai trazer uma mesa e vamos fazer um almoço aqui no bairro, etc. E foi uma coisa muito interessante, porque as pessoas se animaram de um tanto, cada um cozinhou nas suas casas, a gente foi de casa em casa e na hora se juntou todo mundo naquela mesa, cada um levou um prato e aquilo virou uma grande festa, assim. Aquilo foi uma coisa temporária? Foi, mas rolou exatamente essa história. Tem um compromisso, tem uma manifestação de todos os lados, tinha uma provocação, sim, da nossa parte, né? E teve um interesse das outras partes, né? Assim, então, acho que tem uma troca ali. Era uma coisa para ter uma continuidade? A gente não sabe, né? Sempre perguntaram para a gente, o trabalho de vocês tem continuidade? O que vocês voltaram no local para avaliar? Não, a gente não voltou no local avaliar, a gente teve uma experiência a partir de algum tipo de manifestação, provocação, etc., né? Esse é um dos modos de trabalhar, assim, né? Já teve outras situações que teve um comprometimento longuíssimo, assim.
né? Então, assim, eu acho que são coisas muito variáveis. Eu acho que tem uma questão, sim, que é preocupante aí, em termos, pensando bem no campo da arte, tem coisas que são uso de imagem, você saber como usar essa imagem, tem algumas questões que são de princípios, assim, que eu acho que são importantes, assim, a gente ter cuidados, tal, né? Mas dentro dos nossos propósitos e das relações que a gente, em cada um dos trabalhos, está propondo, assim, existe essa negociação, esse vai e volta, essas manifestações de todos os lados, sabe? Acho que é por aí. Gente, acho que já está bom, né? Já são 6 horas, assim, 1h30, quase 2 horas de conversa, né? Alguém quer, Eduardo, quer falar alguma coisa? Inês, Luiz? Eu ainda fiquei com uma coisa da última questão aí das cidades, etc., porque eu fiquei pensando o tempo inteiro aqui, a partir do que o Eduardo falou, do voltar, da cidade voltar para o campo, né? Ou, usando ainda essas palavras cidade-campo, né? E concordando plenamente que o campo hoje é um grande negócio, uma grande indústria, né? Ou parte desse campo. Fiquei pensando aqui no MST, nos assentamentos e nos acampamentos do MST, que são uma forma de ocupar, uma forma nova de ocupar, né, a terra, né, uma coisa recente, de 40 anos para cá, ou menos, né, do que 40 anos, mas assim, que são tão fantásticos assim. E eu fui em um aqui próximo, que é em terras que foram ocupadas do Eike Batista, e a primeira coisa que eles fizeram, isso a partir da narrativa deles, quando se instalaram na terra, em 3 dias já tinha todos os canais de distribuição de água, né? E isso é a base para estruturar, né, o território, assim. E depois outras são várias maneiras de ocupar a terra ali, mas que tanto dizem de um modo de gerir o espaço, quanto dizem de um modo de ocupar mesmo fisicamente aquele espaço, né? Então, para mim, quando eu vi aqueles canais de água limpa que vem ali da mata, das nascentes que tem na mata, e eles vão sendo distribuídos assim por declive, né? Só por diferença de nível, de curva de nível, e aqueles canais limpíssimos na frente de todas as casas, isso é uma experiência assim que é um luxo, no melhor que há da palavra, assim, né? É uma maravilha. Então, era isso que eu queria falar. Agradeço muito, caso estejamos terminando. Também, assim, a conversa está super estimulante. Nas conversas anteriores, teve uma fala sua sobre o Museu Nacional, que mexeu muito comigo, em pensar essas outras histórias que se perdeu também a partir desse incêndio. Essa de pensar as perspectivas históricas a partir de acervos e coleções e dessa possibilidade de criar algumas dessas associações mais não hierárquicos para refazer, não sei se é uma conversa para agora ou se pode acontecer em outro momento, mas eu fiquei muito interessada em como a arqueologia trabalha essas revisitações ou ressurgências ou insurgências das suas histórias dentro dos espaços institucionais. Isso é muito interessante, Inês, porque, bom, também queria agradecer, né? E
Gente, vamos parar de agradecer e vamos continuar. Depois a gente agradece. Tá bom. Não, então, isso, na verdade, coloca a arqueologia no limite, né, Inês? Porque abre mão, isso coloca em xeque a autoridade. Eu trabalho no museu, por exemplo, né? Então, eu acho que os museus têm um espaço, têm um lugar, né, importante. Os museus, acho que, de uma certa maneira, os museus, às vezes até alguns ficaram parados, mas o mundo mudou de tal maneira que os museus, eles de repente readquiriram uma potência, uma importância que é maravilhosa. Eu participei de um evento, até talvez vocês já conheçam essa experiência, mas se vocês não conhecerem, eu recomendo, eu posso até fazer essa ponte. O Museu Paranaense, em Curitiba, a Gabriela Bétega, vocês conhecem ela? A apelido dela é Biba. A Gabriela o Museu Paranaense é um museu de história natural, lá de Curitiba, muito antigo, que tem coleções arqueológicas, coleções paleontológicas. É um museu que existe há muito tempo, é um museu muito importante, assim. E a atual diretora é uma cenógrafa, a Gabriela, uma arquiteta, cenógrafa, que está fazendo um trabalho maravilhoso no museu. Eu estive lá há um mês atrás, mais ou menos, fiz uma fala, foi muito bacana. E o que ela está fazendo, ela e uma equipe jovem, animada, entusiasmada, é um trabalho muito bacana. E, na verdade, o que eles estão fazendo? O acervo já estava lá. Eles estão, primeiro, fazendo exposições com esse acervo de maneiras... Estão misturando coisas que não poderiam ser misturadas, né, na tradição canônica dos museus, com resultados muito bacanas, e estão abrindo esses acervos para outros coletivos, inclusive indígenas também, que não tinham acesso. E os resultados têm sido muito legais. Então, eu acho assim, existe uma possibilidade de abertura de museus que, no limite, até questiona a autoridade, porque, né, a arqueologia vira patrimônio, ninguém pode mexer, é patrimonializado, né? Que questiona essa autoridade que a arqueologia construiu para si mesma e que foi construída, que eu acho que é muito importante. De certo modo, o futuro dos museus depende disso, é quase um paradoxo. Ao mesmo tempo que o incêndio do Museu Nacional mostra para nós, fala da importância de guardar bem essas coleções e da tragédia que é perdê-las, então os museus têm um lugar importante, né, para guardar essa memória material. Eles também têm um outro espaço que acho que tem a ver com o seu futuro, que é abrir esses acervos para novas interpretações e novas formas e, no limite, até abrir mão de uma parte dessas coleções, que é uma coisa que tem que ser discutida também. Então, eu acho que isso é uma coisa que os museus estavam muito fossilizados, né? Eu acho que eles estão, por uma série de conjunções, eles estão adquirindo uma importância de novo, um potencial que é muito bacana de ver. E esse exemplo do Museu Paranaense é um exemplo que é muito legal. O trabalho que a Gabriela Bétega e a sua equipe estão fazendo ali, que eu acho que é muito inspirador para todos nós aqui no Brasil e em outros lugares também. E eu também acho, pensando no que a Luísa falou, a gente pensa na escassez como uma coisa... A escassez é produzida também, né? Esse exemplo do MST é maravilhoso. A gente nunca ouviu falar do MST, mesmo a imprensa crítica ao Bolsonaro, a grande imprensa não fala do MST, né? Porque o MST, de fato, é um movimento revolucionário que a gente tem aqui no Brasil. Ele vai na raiz dessa questão, né? E está discutindo essas formas de relação com a terra. Mas a escassez é produzida, a escassez não é natural, né? Tudo bem, em alguns ambientes extremos, assim, mas a gente tem que entender como, em vários lugares do planeta, aqui nos trópicos, existe um processo de produção da escassez. Ela não é dada naturalmente. E ela é um instrumento de controle também, de subjugação, de dominação. E acho que trago para a arqueologia de novo. A arqueologia nos permite ver essa história também no longo prazo. Assim. Então, abrindo um pouco para outras coisas. Né? Eu acho que seria muito legal se a gente pudesse começar ao vivo uma hora dessas, aí em BH, num lugar que seja... Acho que BH está no centro, né? Entre Brasília, Salvador, São Paulo. Né? Seria muito bacana se a gente pudesse continuar essa conversa ao vivo, né? Em algum, né? E talvez até num lugar, né? Não só em BH, mas num espaço aí em BH, né? Na Amazônia ou na Amazônia. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar que eu voto Amazônia. Amazônia, olha, maravilhoso. Eu também. Eu lembro a Amanda falando que gosta de pôr a mão na massa. A gente também, Eduardo. Pode usar. Já arrumou 3 voluntários, Eduardo. Bom, gente, só para retomar rapidinho, assim, para despedir também, essa história do museu, de pensar esses museus etnográfico, antropológico, acho que coloca também em tensão essa separação, né, Eduardo? Assim, etnográfico, antropológico, museu de arte, né? Isso tudo fica tensionado agora, assim, né? Eu acho que
até essa separação, né? Esse é o museu de arte, esse é o museu etnográfico, esse é o museu antropológico, né? Então, eu acho que fica tudo tensionado, assim. É uma separação colonialista, né? É uma separação que foi feita para dizer o que é produzido pelo espírito e o que é produzido o que é por quem moderno, não tem espírito. o que é pré-moderno e o que é moderno. Então, essa coisa de botar a diretora, né, a Gabriela, que eu falei, que é uma artista, para dirigir um museu de história natural, puta, eu achei essa ideia genial, assim. E o trabalho deles é muito bacana. Os resultados que eu vi, assim, tudo, né? Estético, as exposições, mas a concepção, pensar o espaço do museu de uma outra maneira, é muito legal. Eu não sei se é o mesmo assim que você está falando, Eduardo, mas eu vi foi num museu no Paraná, se bobear esse museu paranaense, que é que o Denilson Baniwa e o como é que Gustavo chama? Caboclo. Gustavo Caboclo. Pois eles fizeram uma exposição que era retomar as imagens, então eles pegaram as imagens que tinham no acervo e começaram a apontar onde é que eles não estão ali, né? Sim. Isso é interessante porque também, sabe, teve duas imagens de vocês assim que me tomaram muito assim, né? A imagem do Eduardo lá, ele descendo o buraco e aí você vai vendo as camadas de terra preta, né? Primeiro era concha, ou seja, os indígenas fizeram um dique no meio da Amazônia para poder fazer a ilha. Você vai vendo um jeito assim. E do outro lado, a Luísa e a Inês, elas numa viagem que elas fizeram, eu não estou lembrando exatamente para onde, assim, mas que elas viram encoberta pela terra o arco, que é o arco de entrada de Canudos, quando Canudos existia, assim, né? Então, são histórias que ou elas não estão a olhos vistos ou elas estão sendo continuamente sabotadas para ver qualquer tipo de luz, assim, né? Então, retomar as imagens ou trazer à vista, né? Ou mostrar que está lá é importantíssimo, assim. É até interessante também, assim, porque tem um momento assim do programa lá do Sesc TV, Eduardo, que um dos, acho que é um indígena, né, que ele estava ajudando vocês com o trabalho, ele fala assim, não, eu estava lá, eu vi um pano no chão com um recado escrito em cima, eu falei, mas quem que é esse povo que deixou esse pano no chão, tapando esse buraco aqui no meio do nada, né? Então, assim, tem também essa... É interessante porque a gente está falando do museu, e aí a Juliana trazendo essa história do museu como lugar da construção de um determinado conhecimento, de um determinado jeito de olhar para as coisas, né? E do outro lado você vê um museu a céu aberto, né? É um museu que está aí para ser visto, você só tem que saber escavar ou saber ver o que está aparecendo lá no meio de uma barragem, né? Ou de um deserto, como é o caso do Luiz da Inês, né? Tem um artista, né, o Michael Heiser, que é um artista de landscape artist americano, né, que é um cara que tem um trabalho que eu gosto, assim, eu acho interessante. E o pai dele era arqueólogo, né? Eu descobri isso depois, assim. Ele cria umas cidades imaginárias, tem umas intervenções no deserto. E eu estou pensando um pouco nessa coisa de perspectiva para o futuro também, né? Mas eu acho que tem muitas pontos de conversa, assim, de verdade. Eu ficaria muito feliz se a gente pudesse converter isso, sem... Não quero ser produtivista, nada disso. Mas se a gente encontrasse um jeito, porque tem muita coisa em comum no sujeito de agir, eu acho, né? Seria muito legal se a gente pensasse em alguma coisa que desse essa... Se vocês quiserem conhecer aqui o nosso museu também, né, claro, as coleções. Mas claro, isso é um prazer, vai ser um prazer recebê-las e recebê-lo aqui também, Frederico. Vai ser ótimo. Tá todo mundo animado para, no mínimo, entrar no avião e mapear a Amazônia. Bom, isso vai ter bastante trabalho de campo nos próximos anos, é verdade mesmo. Né? E, afinal de contas, discutir o que é cidade ou o que não é cidade. Exatamente. E se essa experiência, se essa coisa da arqueologia servir, essa experiência de prática, de estar no campo, né, de verdade mesmo, gente, de substrato para uma intervenção de vocês, uma reflexão, a gente pode pensar mesmo, né, falar quando vão rolar essas etapas de campo, alguns lugares são mais difíceis de chegar, outros menos, mas de verdade mesmo seria muito legal dividir com vocês, estar lá, né, recebê-las e te receber também, Frederico, numa etapa de campo dessa.
Obrigado, Eduardo. Não, obrigado mesmo. E assim, agora a gente vai ter que dar um jeito. Agora não tem jeito mais de escapar, né? Muito bom, foi um belo encontro e um belíssimo convite. Também agradeço. E estou torcendo junto com a Amanda aqui. De Dakar, né, Inês? Dakar direto para a Amazônia, sem escala. Ou para São Paulo, para a gente conhecer o museu primeiro. Né? Ou para Belo Horizonte, para a gente poder tomar uma cerveja e conversar sobre tanto de coisa. Né? Acho que tem muita coisa para a gente conversar. Mas essa coisa aqui, sério, assim, se passarem por aqui, tiverem tempo, por São Paulo, quiserem visitar aqui o museu, conhecer nossas coleções, vai ser um prazer receber vocês aqui, de verdade. Tá certo, obrigado pelo convite. Gente, assim, deixa eu fazer as honras oficiais, né? Então, assim, eu não vou falar declaro encerrado o encontro, não. Eu queria agradecer muito a vocês três, a Luísa, a Inês, o Eduardo, e agradecer muito pela disponibilidade, pela abertura, para fazer isso que, em primeiro momento, parece um esforço, que é de meio de saber onde é que a gente pode encontrar e onde é que a gente pode desencontrar, né? Inclusive porque ainda que são geografias diferentes, né? Caatinga, Cerrado, Amazônia e cidade, né? Mas eu acho que em algum lugar em alguns lugares esses encontros, esses toques, né? Elas podem acontecer. Então, obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado também. Obrigado mesmo. Delícia. Bom demais. Obrigada. Eu vou interromper a gravação. O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.